É um prazer estar aqui de volta. Obrigado, Marcos. Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. Que tenhamos uma noite com bastante fruto, né? Com bastante entendimento. Marquinhos, Bom, o assunto que eu escolhi para falarmos hoje é desencarnação ou morte. Tem muita gente, principalmente quando inicia no espiritismo, que fica em dúvida. Eu falo o quê? Morte? A morte existe? A morte não existe? Desencarnação? Muita gente fala desencarne, mas não é a forma correta, né? A forma correta é encarnação, desencarnação, né? Isso é só a título de esclarecimento. Então vamos lá conversar um pouquinho. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal a lei. É uma das leis divinas, é a lei do progresso, né? Todos nós que estamos aqui, nós somos espíritos que temos um corpo de carne. Nós escutamos muitas pessoas falarem assim: eu tenho um espírito. Você não tem um espírito, nenhum de nós tem um espírito. Nós somos espíritos. Nós temos um corpo de carne que, para poder cumprir a lei do progresso, Deus nos empresta este corpo de carne, porque nós precisamos dele para estar aqui, né? Então, nós todos somos espíritos imortais que estamos aqui como numa escola para aprender, para progredir. O corpo físico, aí a morte existe. Cada um de nós, o corpo físico, irá morrer. Ele tem um tempo de validade, né? Assim como essa roupa que eu uso. Um dia ela vai ficar ruim, eu não vou me desfazer dela, que não vai me servir mais. Assim é o meu corpo físico. Em algum momento, ele vai ficar. Depois que eu cumprir o meu trato reencarnatório, a missão a quem eu estive aqui, por que eu nasci, né? Eu nasci com algumas missões, me retratar com alguns, aprender o amor, perder vícios, tentar adquirir virtudes, todos nós, né? Então, a morte é só uma mudança de casa, nós não mudamos. Chico Xavier diz: a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. E Leon Denis fala que a morte é apenas uma mudança de estado, de ser, de lugar, de pensar, sentir e agir, mas sempre é vida. Coloquei essa figura aqui porque é o folclore, né? O pessoal, quando fala em morte, mostra logo a roupa preta, né? O tridente. E a morte é o que? Leon Denis ainda completa, que é a destruição de uma forma frágil que já não proporciona vida, as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Ou seja, a lagarta, ela cria o seu casulo, ela fica ali, ela não morre, ela se transforma numa borboleta. Assim somos nós não morremos, nós retornamos a espíritos sem um corpo de carne e vamos para o nosso verdadeiro lar, porque aqui não é a nossa casa, é aqui. A terra é uma casa, é uma escola que está emprestada a nós, assim como o corpo físico, para podermos progredir. Nosso lar é a pátria espiritual. E aí, quando nós voltamos, ocorre a desencarnação. Eu vou citar alguns tipos de desencarnação. A desencarnação natural, a acidental provocada. Tem outras coletivas, outros tipos de desencarnação, mas eu vou me ater a isso pelo tempo, para a gente poder falar um pouquinho de cada uma, né? Então, o que é desencarnação? É o desligamento. É o espírito se desligar do corpo, o corpo vai para a terra, o corpo morre, ele vai para a terra, ele volta, ele se decompõe, ele volta, né, como elementos de novo, ele se transforma, e o espírito volta para a pátria espiritual. Ele fica na erraticidade. O que é erraticidade? É o tempo que nós estamos sem o corpo físico. É só uma transferência de plano. Nós estamos no plano terrestre, vamos para o plano astral. Como a gente viaja, né? Na realidade, nós deixamos o nosso corpo físico todas as noites, no desdobramento. Quando nós dormimos,
o nosso espírito tem a liberdade de se afastar para estudar, para trabalhar, para frequentar os lugares, para visitar um ente querido, de acordo com o seu merecimento, né? De acordo com sua programação, ele se desprende, mas fica ligado a nós por um cordão fluídico que nós chamamos de cordão de prata. A diferença é que quando nós desencarnamos, esse cordão deixa de existir. Então o corpo físico fica de vez e nós vamos para o plano astral. E o Espiritismo muda o conceito sobre morte. Eu, antes de me tornar espírita, falar em morte comigo era uma coisa horrível. Meu pai, 12 anos antes de desencarnar, ele teve uma cirurgia do coração, ficou muito mal, ficou em coma, né? E meu marido, amigos, entravam naquela de me preparar. Seu pai está mal, você tem que se preparar para a morte dele. A minha reação era péssima, às vezes até agressiva. Ele não vai morrer, não quero ouvir, não me fala essa palavra, não me fala em morte. Aí eu conheci o Espiritismo. Era feio, né, na minha atitude? Imagina, eu quando lembro. E é como muita gente reage. As pessoas não querem ouvir falar de morte, não querem saber, tem pavor da morte. Através do Espiritismo, o que eu descobri? Que a morte não existe. Nós não morremos. Meu pai está aí, já me mandou mensagem. Eu sei que ele já está bem. Que delícia, já se recuperou. Eu só não tenho aquele corpo físico que eu gostava de deitar a cabeça no colo dele para ele me fazer cafuné quando eu conversava com ele. Nós sempre fomos muito, e somos, né? Muito afinizados, nós nos amamos muito. Eu só não tenho mais aquele corpo físico para abraçar, mas meu pai está aí. E essa certeza é tão grande que quando o papai desencarnou, eu fui ao lado dele, conversei com ele. E dei os meus conselhos, né, que eu recebi uma mensagem que minha irmã estaria aí aguardando, minha irmã desencarnou antes. Olha, vai com a Regina. A Regina está aí, tenho certeza. Vai lá, acompanha. Eu tranquilizei ele, tranquila como estou aqui. Chorei. Sofri. Até hoje eu choro de saudade. Chega o dia do aniversário dele, eu digo, queria tanto poder dar um beijo. Mas é aquele choro só da saudade da presença física. Não mais aquele desespero. Porque eu sei que a morte não existe. Ele está vivo. Só não tem mais aquele corpo de carne. Como é que é despertar no além-túmulo? Tá bom, a gente desencarna e agora? Como é que fica isso? No Livro dos Espíritos está lá, estados da alma após a morte. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Nós não voltamos para esse fluido universal que tem e ficamos ali como muitos acreditam. Não, nós sabemos que nós conservamos nossa individualidade. Eu, Marta, você, Marta. Sem o corpo físico. Vou continuar. Vou falar mais na frente sobre isso. Como comprova a alma sua individualidade uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência da última encarnação. Seu perispírito. Por isso que às vezes, quando um ente querido, nós temos o merecimento, eles têm autorização de vir nos visitar, nós o reconhecemos. Porque esse corpo perispiritual, ele guarda a forma da última encarnação. Então eu vou desencarnar, vou manter esta forma até eu reencarnar. Que aí eu vou adquirir outra forma, da outra pessoa que eu serei em corpo físico. Então nós nos mantemos indivíduo, com pensamento, com sentimento, que o nosso pensamento está no corpo mental, o corpo mental a nossa mente está no perispírito, não está no corpo físico. Nós voltamos com o nosso verdadeiro tesouro para a pátria espiritual. Qual é a fortuna, o tesouro que nós temos que nos pertence, não que nos é dado por empréstimo? Tudo isso aqui é empréstimo. Esta construção
nossa casa, tudo, corpo físico, tudo é empréstimo. Tudo está conosco enquanto estamos encarnados. No momento que desencarnamos, nós não podemos levar nada disso. Caixão não tem gaveta, né? Nós não levamos nada, mas o que nós levamos? O que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu li, entendi, eu levo comigo, eu não perco. Nós vamos em cada existência acumulando conhecimento. O amor que eu aprendi a sentir, nós estamos aprendendo a amar, né? O amor que eu aprendi a sentir, o amor que eu já tenho, a caridade que eu pratiquei, isso é o tesouro. Isso é o que vai comigo. Então, nós voltamos com essa bagagem. Na nossa mala virtual, digamos assim, na nossa bagagem, só vai aquilo que somos, que fizemos, que adquirimos de conhecimento, de virtude. Nós não mudamos hábitos. Uma pessoa que é alcoólico, quando ele desencarna, ele vai buscar uma maneira de tentar pegar essa energia do álcool. Um fumante do cigarro. Uma pessoa que é galhofeira, aquela que vive perturbando os outros, a encarnação toda, quando morre não vira santo, ele continua galhofeiro. Então aí os espíritos zombenteiros que vêm perto da gente para perturbar a gente, né? Muitas vezes. Quem é, não tem essa de, como se lê, às vezes, vê em filme, no velório, ele agora é um anjo. O cara aprontou a vida inteira, morreu, virou anjo. Não, porque não é o corpo de carne que aprontou, é ele, espírito. Tudo que ele fez, foi ele, espírito, quem fez. Então, isto é quem ele é. Perdeu o corpo de carne. Se eu tirar essa roupa, eu vou me modificar? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu tirar esta roupa aqui, eu também não vou me modificar. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Não vai me dar títulos. Não vai me fazer conquistar nada. Não vai me tirar nenhum mérito, nem realização também. Aquilo que eu melhorei, que eu aprendi, continua comigo. A morte ou a desencarnação, né, quando eu deixo o corpo físico, não me tira nada, não há milagre. A desencarnação não transforma ninguém. Não adianta comprar absolvição, né? Não adianta pagar tributos para depois da morte se sentir puro. Não tem jeito. Na nossa consciência fica gravado tudo que nós fizemos. Deus não está ali olhando tudo para nos castigar, não. A lei de causa e efeito, que é inexorável, aquilo que a gente faz, a gente recebe de retorno. Né? Jesus não diz? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos as nossas coisas erradas que nós fazemos gravadas na nossa consciência, manchando o nosso perispírito. Isso vai conosco. Então, quando nós morremos em corpo de carne e retornamos desencarnados para a pátria espiritual, tudo isso está conosco. Nada mudou. Não houve transformação. Eu sou aquilo que eu sou hoje. Eu não vou virar um anjo tocando harpa o dia inteiro. Ai, que coisa, deve ser chata, né? Ficar lá o dia inteiro sem fazer nada. Né? Eu não vou virar anjo, não vou ficar numa nuvem, não vou ficar no paraíso o dia inteiro sem fazer nada. Mas também não vou sofrer o resto da minha vida. Porque o Pai é bom. Deus não é bom? Não é misericordioso? Não é justo? Que pai castiga um filho para toda a eternidade? Nenhum pai faz isso. Então, nós não vamos virar anjos porque não somos anjos, mas também não vamos passar a eternidade condenados a sofrer. Muitos de nós vai passar pelo umbral. Umbral é a região espiritual mais próxima da Terra. Para que a gente passa ali? Nós não erramos? Nós erramos, nós ainda temos vícios. Então, quando nós desencarnamos, nós temos um período
para conversar conosco mesmos, né? Vamos ler a nossa consciência, vamos nos dar conta do que fizemos. Quanto tempo cada um de nós vai ficar nessa região no umbral? É como se nós estivéssemos num canto, numa autoterapia, na frente de um espelho, falando, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, eu fiz aquilo, não devia ter feito aquilo. Uma apresentação. E é assim que a gente fica no umbral. Quanto tempo nós vamos ficar? Todos nós passamos um período, mais ou menos tempo. Se eu tenho consciência de que eu errei, que eu estou ali para deixar com que o véu saia e eu enxergue os meus erros, me conscientize deles, mas peço ajuda, peço perdão, Deus me ajude, me perdoe, eu vou ser socorrido. Mas se eu sou tinhosa, eu sou uma rainha, que eu acredito que eu sou a todo-poderosa, desencarnei e continuo sendo a toda-poderosa, eu vou ficar no umbral até cair em mim, até me dar conta que eu não tenho poder nenhum, não sou rainha nenhuma, não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, o meu súdito ou um escravo que eu tenha tido pode ser muito mais superior a mim, se eu agir desta forma. Então, quanto tempo nós ficamos no umbral? Só depende do nosso desenvolvimento moral, né? Depende de nós. Então, nós aqui que já sabemos, vamos estudar, vamos nos preparar. O dia que a gente acordar e sentir algo diferente, Deus me ajuda. Vamos pedir logo ajuda, para não ficar muito tempo por lá, né? Muitos, quando despertam, eles se veem como era. Se era mutilado, ele continua mutilado. O perispírito dele mantém a forma. Então, muitos não aceitam que desencarnaram. Então, se julgam vivos ainda. Já que ele está igual, ele ainda pode sentir fome, ele ainda está muito ligado à energia dele, neste plano. Ele ainda sente frio, ele ainda sente fome, ainda sente sono. Se olha, se vê como era. Estou vivo, achando que a vida é só a material. E aí ele se ilude e ele demora mais. Cliquei sem querer. Ele se ilude que está vivo e fica por aqui. E aí entra em desespero, porque fala, ninguém escuta, ninguém atende. E para isso nós temos as reuniões mediúnicas, né, na casa espírita, porque eles são socorridos. Alguém que os ama pede por ele e eles vêm para ser esclarecidos. Eu falei no medo da morte, né? Eu tinha muito medo da morte também. Não vou dizer que eu quero desencarnar hoje, não. Se eu tiver o merecimento, quero demorar muito ainda aqui. Mas não tenho mais medo. Porque eu vou morrer? Nós vamos morrer? Não. Isso aqui só, né? Então, para que medo? O medo que nós temos medo de doer. Nós achamos que morrer dói. É a desinformação e a ignorância da vida futura. Se a gente não acredita que a vida continua, não quer morrer, se apega à matéria, né? E muita gente tem tanto medo de morrer, pensa tanto na morte, que esquece até de viver. Esse é um problema sério, não adianta enfiar a cabeça na terra. Quando nós começamos em corpo físico a morrer? No minuto seguinte que nós acabamos de nascer. Já 1 minuto a menos, 2 minutos a menos, né? Então isso faz parte, é inexorável. Vamos falar também sobre amparadores espirituais. Há grupos de espíritos. Eu não falei que quando a gente desdobra, fica conectado no fio de prata? Nós temos vários filamentos que nos unem, corpo físico e corpo espiritual. Na morte, esses filamentos têm que ser cortados. No parto, para tirar a criança da mãe, não se corta o cordão umbilical, não tira da placenta, não há todo um desligamento. Quando nós desencarnamos, também há um desligamento, mas aí não é o obstetra quem faz. Aí quem faz são os amparadores espirituais, que estão sempre atentos. A desencarnação pode ser natural, está lá no céu e inferno. À medida que a nossa energia vai se esgotando, porque se eu venho para cá para viver 50 anos, eu recebo energia para 50 anos.
para 80 anos, para 100 anos, vai depender da missão, né? Do merecimento, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, de uma série de coisas que vai dar esse tempo que nós temos para viver. Essa energia ela vai se exaurindo. Então nós desencarnamos naturalmente quando essa energia se esgota. E aí pronto, nós deixamos o corpo e voltamos para casa. Está ali a definição no céu e inferno. Nós também desencarnamos por doenças. Aí a doença é um castigo de Deus? Não. Nós desencarnamos por doenças que muitas vezes nós provocamos nesta encarnação. Se eu fumo 3, 4 maços de cigarro, anos ao fio, e tiver um enfisema pulmonar e morrer, desencarnar, meu corpo morrer, não fui eu? Meu pai ficou 33 anos sem fumar. Ele fumou muito, ele desencarnou por doença, por enfisema pulmonar. Minha filha adulta, quando eu falei que meu pai estava com enfisema, ela, que isso, mãe? Meu avô nunca fumou. De tantos anos que ele não fumava. Mas não tem jeito. Plantou, colheu. Então nós muitas vezes provocamos nossa desencarnação. As doenças, elas vão sujando o nosso corpo espiritual, elas vão impregnando de energias negativas o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Chega num ponto que ele não aguenta mais, ele tem que se limpar. Como é que ele se limpa? Ele joga tudo para o corpo físico. Aí vem a doença. Então a doença é cura. Porque quando o corpo físico adoece, é sinal que o nosso perispírito está começando a se curar. As doenças expurgam as energias do organismo, como as toxinas adquiridas pelos vícios, né? Drogas, cigarro, fumo, o fumo do cigarro e maconha, e outras drogas mais, o álcool. E ao contrário do que se pensa, é uma bênção, pois foi como eu falei. O perispírito joga para o corpo físico adoece, começando a cura. E como é que nós podemos nos ajudar neste momento de doença? Se nós nos revoltarmos, nós vamos estar acumulando mais energia ruim no nosso corpo espiritual, que vai estar jogando essa energia ruim no nosso corpo físico. E aí, esta doença do corpo físico, que é para nos ajudar, não vai adiantar nada, porque se eu adoeço e começo, eu não merecia isso. Fulano não faz nada na vida, está sadio. Se nós começarmos com essa revolta, toda essa mágoa, esse ódio, vai nos contaminar mais, porque nada do vizinho bate na nossa porta. Se bateu na nossa porta, aquela visita é nossa mesma. Desencarnações acidentais. Ah, mas e aí? Quando nós adoecemos, os amparadores espirituais estão lá prontos para soltar os lhames. Quando a energia se dissipa, que cumpriu, né, seja 8 meses, 1 ano, 100 anos, cumpriu o prazo que estava aqui, os amparadores espirituais estão lá. E quando é acidente? Essas equipes de socorro estão sempre a postos. Nós estamos cercados por bons espíritos querendo nos ajudar o tempo todo. Ninguém fica desamparado. Prontamente. Olha, a equipe espiritual com certeza vai chegar mais rápido do que a equipe física, do que a ambulância, do que a defesa civil. Com certeza eles vão chegar mais rápido para nos amparar. Ninguém fica desamparado. Em nenhum tipo de desencarnação. Ninguém fica desamparado. Mas aqui começa um problema. Quando nós vamos citar as desencarnações provocadas, o suicídio. Quando a pessoa suicida, ela continua sentindo as dores, os sofrimentos, a tristeza, tudo aquilo que fez com que ela desistisse de continuar, e ela sente as dores que ela provocou nela. Se foi algo que ela bebeu, se foi um tiro, se foi uma faca, não importa a forma, se ela se jogou de algum lugar. O perispírito, o corpo espiritual, continua com todas as sensações. E aí? Eu tirei a minha vida, né? Entre aspas, porque
Porque eu não queria mais sofrer, porque eu não acreditava, eu achava, eu não acredito na vida futura, então, se eu me matar, acabou. Aí vem a primeira e a maior decepção. Sabe por quê? Ele descobre que não morreu. Ele está vivo. Então não adiantou nada do que ele fez. E ele acarretou para si um sofrimento muito maior. Porque ele leva um tempo enorme até parar de sentir as sensações do que ele fez com o corpo físico dele. Essas impressões continuam nele. Ele continua vivo. E além dos motivos que ele tinha para sofrer, ele arrumou outros, né? Com suicídio. Ninguém pode tirar a vida. Deus nos emprestou este corpo para esta encarnação. Nós não temos o direito de dar fim à vida deste corpo. É uma concessão divina. Nós não podemos fazer isso. E quando alguém faz isso, ele suicida por ignorância, porque ele não tem o conhecimento do que vai acontecer, porque a gente que tem o conhecimento de que não morremos, que a vida continua, que nós vamos continuar com os mesmos problemas, que nós vamos arrumar até mais problemas, não vamos suicidar. De modo geral, suicida pela ignorância. E aí o sofrimento é muito maior. Aí ele entra em desespero porque a família está desamparada. Ele começa a pensar no que ele fez. E ele não recebe ajuda? Eu falei que por os acidentados recebem ajuda. Todos recebem. Eles recebem ajuda. Mas só se ele quiser ajuda. Muitos permanecem no umbral anos. E lá, equipes espirituais estão sempre indo oferecendo ajuda. Só não sai de lá quem não aceita ajuda. Vocês assistiram o Nosso Lar? Quanto tempo André Luiz ficou lá sem aceitar ajuda? E quando ele aceitou, quantos não aceitaram? Quando ofereceram, eles fizeram que não queriam ir, não é? Então é assim. Você só pode ajudar quem quer, porque nós não perdemos o livre-arbítrio quando desencarnamos. Se me chamam para ir para um lugar e eu não quero ir, eu não vou. Ninguém vai me arrastar à força. Então, o suicida vai receber ajuda desde que ele aceite. Porque o Vale dos Suicidas, que é um lugar de muito sofrimento, tem muito espírito de luz, muito, indo sempre lá, procurando ajudar. Mas esse sentimento de raiva, remorso, vingança o prende ali. Ele começa, inclusive, a ter ódio de si mesmo, do que ele fez. Não adiantou nada do que eu fiz. Aí ele fica com raiva de si mesmo. Se ele suicidou por ódio de alguém, vou fazê-lo sofrer, ele vai ver, eu vou embora, ele vai ficar aí. Todos os sentimentos que o levaram ao suicídio, a raiva, a revolta de se ver vivo, ele continua preso ali no Vale dos Suicidas, ele fica no umbral. Sabe por quê? Sentimento negativo não permite, ele cria uma barreira para os espíritos de luz nos ajudarem. Então, enquanto o espírito não acordar de que ele precisa de ajuda, se humildar para pedir ajuda, ele vai demorar. E aí, o que nós podemos fazer por algum conhecido, algum ente querido, alguém que a gente escuta no noticiário que suicidou? Volta e meia o noticiário está dando, e hoje em dia crianças, adolescentes, né, suicidando também. O que nós devemos fazer? Se nós sabemos que eles vão passar por etapas de muito sofrimento, vamos orar por eles. O suicida merece de nós orações, muita oração por ele. Quem já teve um ente querido, familiar, amigo que desencarnou, procure sempre lembrar dele com orações, irradiando bastante sentimento de amor e de luz. Desencarnação provocada são aquelas que não estão previstas para a atual encarnação. Aí não deve dar para ler, mas está aqui, o texto está muito estreito. E bebi demais, vou pegar o carro e ir para casa. E a morte fala, eu dirijo. E hoje em dia, Marquinhos, teu som.
Eu trouxe um filmete para passar. Eu trouxe esse filmete, já que estamos falando em morte provocada, que muitos de nós estamos provocando morte. WhatsApp. A pessoa está no volante, está lá no WhatsApp. Maravilha, né? Eu adoro. Eu e minhas filhas temos um grupo, nós estamos conversando todos os dias. Mas eu não posso conversar quando eu estou dirigindo. Eu não posso conversar quando eu estou atravessando uma rua. Eu vou arcar com a consequência do que eu estou fazendo. Porque eu não tenho que cuidar desse corpo. Eu não tenho que cuidar desta vida que Deus me concedeu. Se eu perdê-la por culpa minha, não é um suicídio, mas não é um suicídio consciente. Mas tem as suas consequências também. Tá? É só aproveitando o momento, que é a febre do momento, né? É o WhatsApp. Coma. O que se passa, eu vou ler para comentar, o que se passa com os espíritos encarnados cujos corpos ficam meses até anos em estado vegetativo? Emmanuel diz que seu estado será de acordo com a sua situação mental. Pode permanecer aprisionado ao corpo, dele não se afastando, até que permita receber auxílio dos espíritos dos benfeitores. Gente, muita gente fica em coma por necessidade que o corpo físico fique ali, para que ele, espírito, possa pensar, repensar, ver aquilo que precisa modificar, sentir as dores que tem que sentir. Ninguém fica em coma porque Deus foi mal, se descuidou e deixou aquela pessoa ficar em coma. A pessoa fica em coma porque ele necessita de um aprendizado. Muitos conseguem se libertar do seu corpo físico e vão, ligado pelo cordão fluídico, né, pelo cordão de prata, eles deixam o corpo ali no hospital, eles vão estudar, eles vão trabalhar, eles vão aprender, eles vão se melhorar. Tudo vai depender do quê? Da desenvoltura moral que esse espírito tiver. Cuidado. A gente deve orar muito por quem está em coma, mas os médicos mostram, as pessoas que viveram experiência de quase morte falam, cuidado com o que se fala ao lado de uma pessoa em coma. O corpo físico está ali em coma, mas ele está ouvindo, ele está vendo. De repente alguém fala, tomara que morra logo, está aqui, está dando trabalho, está dando despesa, não pode acontecer? Comentários assim, ou então a pessoa falando, você não pode me deixar, você não vai fazer isso comigo. Você imagina o desespero dele, o que eu estou fazendo com você? Eu preciso de você para viver, se você morrer eu vou morrer junto. Temos que ter muito cuidado quando falamos perto de alguém como, porque o espírito entra em sofrimento. Desencarnação provocada, eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é o suicídio assistido. Então é um suicídio. A pessoa está ali, não pode se mexer, não consegue suicidar, ele pede ajuda para alguém fazer isso. E o que acontece quando a pessoa faz? Não permite, é a mesma coisa que o estado de coma, né? Não permite que aquele espírito passe pelo que ele tem que passar, porque se ele está paralisado numa cama, sofrendo, aquilo é um aprendizado, uma prova, uma expiação, alguma coisa pelo qual ele precisa passar. Se corta isso e ele não passa, numa outra encarnação ele vai voltar tendo que passar pela prova que ele não fez, né? Se um dia que eu tenho prova na faculdade, na escola, eu digo, não quero fazer essa prova, eu não vou ter que fazer uma segunda chamada ou repetir de ano para fazer a prova, assim é.
É o apego material que faz a pessoa ficar mais tempo em coma, mais tempo paralisado. É o apego material, nem que seja o corpo físico. Nós temos que aprender desde já como vai ser minha morte, como é que vai ser minha desencarnação, de que forma eu vou desencarnar, eu vou sofrer muito, eu vou sofrer pouco, depende, isso aqui ó, nós temos que aprender a nos desapegar. É a minha casa, é o meu carro, é a minha roupa. Nós usamos tanto, né? Meu, minha, está comigo. Eu comprei. Mas na hora que eu desencarnar, de repente essa casa que você tem tanto apego desencarna, a primeira coisa que os filhos fazem é vender. Se não se matarem por ela. Né? Então nós temos que começar a nos desapegar dos bens materiais. Quanto menos apego tivermos aos bens materiais, ao corpo físico, mais fácil será a nossa desencarnação. E a melhor antes da morte? O que eu falei há pouco dos comentários quando a pessoa está em coma? Não morre, eu preciso de você, não posso viver. Às vezes o familiar fica ao lado daquela pessoa doente, está prestes a desencarnar. Eles ficam numa pressão tão grande, deixa aquele espírito tão perturbado, que a espiritualidade, os amparadores espirituais, para agir, eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm que fazer o quê? Afastar a família, para dar tranquilidade para aquele espírito poder desencarnar. Aí o que eles fazem? Dão lá uma injeção de fluido para ele melhorar um pouquinho. A família vai para casa, e ele melhorou, graças a Deus, não vai mais morrer. Vai para casa tranquilo. Isso acontece muito. E aí a pessoa desencarna, para poder desencarnar em paz, porque o desespero daquele familiar não está permitindo que ele consiga seguir em paz o caminho dele, o retorno dele para o plano astral. Bom, para encerrar a desencarnação, como é que é o velório? O espírito pedindo silêncio, todos contando piada, brincando, se divertindo. Vocês veem esse velório ou só eu vejo? Falando de comércio, piada. Este é o velório ideal. Aqui, ó. Está bem clarinho, né? Mas aqui tem 3 espíritos, o desencarnado e aqueles que vieram recebê-lo festejando. Você está voltando para casa, olha que alegria. O encarnado sente a partida dele. Mas, enquanto aqui a gente chora, no astral estão comemorando. Olha lá, quando eu desencarnar, Marta está voltando, oba! Né? Quando eu nasci em corpo aqui, lá eles estavam chorando, puxa, eu vou ficar um tempão sem vê-la. Eu espero que eu seja querida assim. Então, vamos ter piedade do morto. Outro assunto também, né, que está se falando muito, é a cremação. O Espiritismo é contra ou a favor da cremação? A cremação é um problema? O espírito sofre vendo o corpo dele queimando? Bom, vamos lembrar de uma coisa. Lembra aquele slide que eu falei antes? Desapegue-se. Tem muito espírito que fica tão apegado ao corpo físico que eles são resgatados, às vezes, anos, mas anos, dezenas de anos, lá agarrado no corpo físico, vê o corpo deteriorar. Às vezes alguns chegam na reunião mediúnica gritando que os bichos estão pegando ele ainda tem as sensações. Por quê? Por causa do apego. Esse tempo que o espírito leva agarrado ao corpo físico também depende do seu desenvolvimento moral, do seu apego, né? Mas o Espiritismo não condena a cremação. Ele só aconselha. Está ali. Emmanuel, o Consolador. No livro Consolador, psicografado por Chico Xavier. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Na cremação faz-se mistério exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Ou seja, vamos dar um prazo para esse espírito se desprender do seu corpo. Porque se ele sofrer vendo o corpo sendo queimado,
que ele é tão apegado assim à matéria, ele vai sofrer também vendo o corpo se decompondo no túmulo. O apegado vai sofrer de qualquer jeito. Ele não vai queimar, porque o espírito imortal não queima. A cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos, muita gente não está respeitando isso, 72 horas para a expectação da ocorrência. Então o que a gente estuda, está lá Emmanuel falando, tem outras obras espíritas falando isso, né? Esperar 72 horas. Meu sogro foi cremado, foi esperado 72 horas. Meu pai não, até porque eu sou de família judaica, e no judaísmo não se crema, né? Eles continuam acreditando na ressurreição. Aliás, nem se... Como é que é depois de um tempo que tira o corpo? Exumação, não se faz nem exumação. O espírito ali é enterrado e fica ali para sempre, não se mexe. Mas meu sogro teve a cremação e nós respeitamos as 72 horas. É um sofrimento para a família, né? Porque tem um velório, tem que esperar de novo. Mas vamos respeitar. Crema ou não crema? Crema ou enterra? Vamos perguntar ao nosso ente querido o que ele quer, né? Até porque legalmente deixa-se um documento registrado em cartório. No livro dos Espíritos está ali. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo. Foi isso que eu falei ainda agora. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então foi o que eu expliquei ainda agora. O espírito vai sofrer com a cremação, tanto quanto vai sofrer com o enterro, tanto quanto ele vai sofrer de acordo com seu desenvolvimento moral e com seu apego material. Você é chata, nós temos que começar a aprender a nos desapegar. É difícil, né? Nós temos apego às nossas coisas. E a doação de órgãos? Ah, mas se tirar meu fígado, se tirar meu coração, meu perispírito vai voltar para o plano astral sem fígado e sem coração? De que maneira nós evoluímos? Não é através da caridade? O que é a doação de órgãos? Não é uma caridade? Nos hospitais espíritas, em tratamentos, em cirurgias espíritas, com a materialização, eles mostram que um coração ele é materializado por uma substituição. Se substitui num corpo físico, o perispírito se recompõe. Porque se você está praticando uma caridade, você tem como retorno desta caridade que seu perispírito não vai ficar mutilado. O que você está dando ali é carne, é caridade, é amor, né? Emmanuel diz que o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Imagina, você volta para o plano astral, aí chega lá e você fala assim, poxa, uma pessoa vai continuar a sua trajetória aqui na Terra, porque ele teve o merecimento de continuar, porque ele está com o meu coração, o outro está com o meu fígado, o meu pulmão. Não é ali, quando a gente dá um presente para alguém, e esse presente é útil, a pessoa precisava muito daquilo, como é que a gente se sente? Feliz, não é? Realizado. É assim que nós espíritos nos sentimos, quando o nosso corpo físico pode ser útil, é um presente útil para alguém que necessita muito, nós ficamos felizes. Eles salvam vida, eles aliviam dores. Se a doação de órgãos trouxesse qualquer prejuízo para o espírito, a medicina só evolui com autorização divina. Porque tudo que acontece aqui já aconteceu no plano astral. As descobertas que temos aqui de curas de doenças, de tudo, já está lá, antes de chegar aqui. Então, se é permitido aqui se descobrir uma cirurgia de doação de órgãos que salvam vidas,
é porque tem a permissão divina. Dia 2 de novembro foi o dia de finados, né? Todo ano, vou ler que dali não dá para ver, né? Querido, vim aqui ficar junto de você neste dia. Eu estou junto de você todo dia, não estou aí dentro não, mulher. O espírita, de modo geral, não vai a cemitério. Mas por que que não vai? Porque nós já sabemos. É errado ir? Antes de completar a frase. Não é errado. Tem nada demais irmos ao cemitério. Mas temos que ter a consciência que quando nós vamos ao cemitério, nós estamos simplesmente visitando os despojos carnais de um ente querido. Que ele pode ver que nós estamos ali, até ficar feliz que nós fizemos aquela visita. Principalmente dependendo do apego material que ele tenha. Se aquele corpo é muito importante para ele, nós vamos lá, ele pode até ficar feliz. Mas nós não estamos visitando ele porque ele não está ali. Que ali não é o lugar dele. Porque ele está em outro plano, ele está no plano astral. Então o que nós devemos fazer para cultuar, quem tem o hábito, né, de cultuar os mortos, para homenagear os mortos em corpo físico? O que nós devemos fazer? Só ir ao cemitério? Orar. Então todo dia é dia de finados, né? Volta e meia estou aqui, lembro do meu pai e faço uma oração por ele. Peço a Deus por ele. O visitar simplesmente um túmulo, o levar flores e depositar ali, não estamos tirando que haja sentimento nisso. Mas quantos vão por obrigação? Eu conheço pessoas que vão com passeio. Todo mundo vai, eu vou, porque se eu não for, o que meu vizinho vai falar? Poxa, não foi nem visitar o pai, não foi visitar a mãe. Não tem gente que vai só por isso? Então não vá. A homenagem aos finados é uma prece pelos desencarnados. É o sentimento. É o amor que a gente jorra pelos nossos pensamentos. Porque o pensamento é energia, o pensamento é movimento. Ele vai em direção àquele que é o foco do nosso pensamento. Seja bom ou ruim, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Pensamento é energia, pensamento movimenta máquinas. Já existem robôs que se movimentam pela força do pensamento. Os cientistas colocam tipo um capacete na pessoa e ele vai, obviamente tem todo um treinamento para ele concentrar o pensamento dele. Esse pensamento dele cria uma energia tal que movimenta o robô que está afastado dele. Não tem um fio ligado. Isso já existe. Então, o que nós podemos fazer pelos nossos encarnados? Usar esta energia do pensamento, irradiando para eles pensamentos de amor, de paz. Se desencarnou num acidente, se desencarnou por doença, orar, pedir que o seu perispírito se recomponha, que ele se recupere para continuar a jornada dele rumo ao progresso. Se desencarnou por suicídio, por acidente provocado por ele, como daquele desenho da pessoa bebendo, ou do filmete, do WhatsApp, vamos orar para que aquele perispírito possa se recuperar, né? Como um doente, quando o doente está no hospital, muito mal, nós oramos pela recuperação dele. É assim que nós devemos fazer pelos nossos entes queridos desencarnados. E a oração é um pensamento elevado. Se o pensamento é energia, antes dele sair de nós na direção que ele for, por onde ele passa primeiro? Por todas as células do nosso corpo. Então, quando nós pensamos com amor, quando nós procuramos irradiar amor, oramos deixando a fé e esse amor seguir, nós estamos nos banhando também
com essas energias positivas. As lágrimas aliviam, entretanto a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração. Quando nós vamos em velórios de espírita, nós vemos a diferença. Quando a família é espírita, que ela sabe que a morte não existe, eles choram, ficam tristes. Claro que ficamos. Se nós gostamos de alguém e essa pessoa desencarna, é natural que choremos. Mas não há aqueles gritos, desmaios, desesperos, que só existem, só acontecem pela ignorância. Ignorância que eu quero dizer de ignorar, de falta de conhecimento. Eles só acontecem pela ignorância da vida futura, pela ignorância da encarnação, da reencarnação. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês. É um tema que até para nós espíritas passarmos, conversarmos sobre ele, nós pensamos muito como vamos colocar, né? Porque sabemos que nós também espíritas ainda temos preconceitos de falar sobre morte. Mas não adianta esse tipo de sentimento, porque o nosso corpo vai morrer dentro do prazo que nós temos, dentro da programação kármica que nós fizemos, porque cada um de nós, quando vem para cá, vem com uma programação das provas que tem que passar, das doenças que vai ter. Então existe um determinismo. Eu reencarno, eu vou viver tantos anos, eu vou ter tanta doença, eu vou ter isso, aquilo. Não tem esse determinismo. Tudo isso é linhas gerais, né? Nós reencarnamos com um roteiro. Mas se eu digo que nas minhas férias desse ano eu quero ir à Bahia, eu já falei o destino que eu vou. Eu posso ir de carro, de ônibus, de avião. Eu posso ir parando num monte de cidades no caminho, levar um tempão para chegar, ou eu posso ir direto. Não é assim? Essa programação? Assim é a nossa reencarnação. Nós traçamos as diretrizes básicas do que nós vamos passar aqui pelas nossas necessidades kármicas, segundo a lei de causa e efeito, aquilo que nós temos que melhorar. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer de uma forma ou do outro, ou de outra. Então vamos procurar melhorar esta nossa encarnação, aprendendo a perdoar. Jesus pediu, né? Aliás, Jesus pediu muito, não foi? Aprender a amar e a perdoar, não foi isso? É muito? Vamos procurar trazer o ensinamento de Jesus para os nossos corações, exercitar o amor, exercitar o perdão. Tantos séculos depois, nós ainda estamos aqui exercitando tudo aquilo que Ele nos ensinou. E tudo se baseia em amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada pecado. Então vamos aprender, para que possamos melhorar aquela estrada que está lá para nós percorrermos. Nós não vamos conseguir nos desviar das pedras do caminho, mas nós podemos fazer com que a travessia por elas seja menos dolorosa. Obrigada pela atenção, meus irmãos.